a gente vai estar diante de uma situação nova, né? Porque nós estamos diante aí de um pedido para realização de prova, como vocês sabem que não é aquela presencial, né? Então vocês sabem que a gente teve que reconfigurar aí aquelas provas que a gente tinha como padrão. Então quem já está fazendo cálculo mais que uma vez, lembra que a gente tinha aquela prova padrão de presencial, né? Em que nós tínhamos lá 5 questões, padrão, você ia fazer, desenvolvendo. Nós tivemos que migrar para essa prova agora que vai ser online. Então, claro, é uma prova de múltipla escolha, a gente tem que entender isso, né? Você vai ter ali questões para serem resolvidas, eventualmente, escolher a alternativa correta, responder verdadeiro e falso, tá? Então, acho que vocês têm que estar cientes disso. A gente também tem ciência de que você pode usar os recursos que você tem. Você vai estar em casa, né? Você tem toda a disponibilidade de material de consulta, notas de aula, aulas gravadas, né? Recurso tecnológico, de calculadora, etc. Então, a prova, ela tem, assim, uma configuração muito menos de questões do tipo faça, resolva, calcule, tá? Dê o resultado. E aí, automaticamente, você consegue gerar isso com facilidade em calculadoras, tá? Então, o que, que a gente pensou na, na organização dessa prova? Digamos que seria o que a gente chama de uma prova mais conceitual. Tá? Então, o que, que é uma prova mais conceitual? É uma prova que vai exigir de você que você saiba resolver o exercício, entenda como se fez, mas que em algum momento você consiga analisar o que é que você está fazendo ali, em alguma das etapas, em classificar se uma passagem ou outra está correta ou não, né? Colocando verdadeiro e falso, escolhendo as alternativas das que são, quantas são verdadeiras, quantas são falsas, né? Claro que não vai ser uma prova que você não vai conseguir resolver no tempo que for estipulado, né? Você não vai levar o dia todo para fazer a prova, você vai ter um tempo lá para desenvolvê-la, mas seria importante que você soubesse que a prova que a gente vai preparar, que a gente pensou para você, é uma prova envolvendo muito mais conceito, tá? Então é muito menos ali do resolva, você vai ter que ter a questão resolvida, claro, mas você vai ter que entender e poder analisar que você resolveu e responder a prova, tá bom? Então é essa a ideia. A gente está trabalhando no banco de questões, né? Então a gente não tem lá todas aquelas questões ainda elaboradas, a gente está trabalhando nisso, né? Lembra as datas da nossa prova aí, ela deve ser publicada os calendários, mas ela deve acontecer lá naquela semana de junho, né? No comecinho lá até meados de junho, você deve receber o calendário, se já não receberam o calendário, tá bom? E aí nessa data a gente vai abrir os formulários lá para vocês poderem responder, tá? Então, nessa data específica, vocês vão receber as instruções de onde vão acessar e desenvolver a prova, tempo e todas as orientações. Tá bom? A gente também não tem ainda todo o detalhamento de como é que vai estar configurada a plataforma para vocês resolverem as provas, né? Claro que vai ter que passar ali por uma revisão, pela plataforma do Moodle, por exemplo, ali você tem acesso e pode colocar as questões em qualquer momento, como nós colocamos lá, né? Na sua turma 1, turma 2, turma 3, tá certo? E quando vier esse momento da prova, a gente vai ter que reorganizar as salas e os ambientes para aqueles alunos que estão efetivamente matriculados, né? Poderem realizar a prova direitinho na sua turma, com todos aqueles cuidados, né? Com a garantia de que seja você mesmo que acessou e que vai realizar a prova, tá bom? Mas da parte, digamos, da execução, você vai estar na sua casa com todo o material disponível, né? Então, ninguém vai estar lá na sua casa olhando se você está copiando, não está copiando, olhando o caderno, né? Então, a gente tem que pensar numa prova que envolva, em algumas situações, um pouquinho mais de análise conceitual, tá bom? Pensando nisso, nós organizamos essa semana, então, em 3 grandes grupos de, de temas que vão ser tratados, em 3 lives, né, que nós separamos aí, nós estamos chamando assim. Então, essa primeira que eu e o professor Feck pensamos, ela vai tratar da parte de função, tá bom? Nós vamos gravar as apresentações, eu pedi que os professores que fizessem as apresentações gravassem, disponibilizassem. Essa primeira
também é uma parte da matéria que nós tínhamos feito de forma presencial, então você tem notas de aulas no caderno, você não tem vídeo, aula gravada disso, mas as próximas, limites, derivadas, se eventualmente até os professores gravarem ou não gravarem, não vai fazer muita diferença, porque elas já estão disponíveis lá no Moodle para vocês. Né? Você tem, a partir da parte de limites e derivadas, todas as aulas que são necessárias, os pontos mais importantes, gravados e disponibilizados. Mas é importante vocês participarem eventualmente para ver se tem alguma informação a mais, o professor dá uma dica a mais de uma questão ou outra, né? É o que nós fizemos hoje, eu e o professor Feck, nós pensamos exatamente no que é essencial para você resolver uma prova envolvendo os conceitos de função, tá bom? Então, eu preparei uma apresentaçãozinha, não é nada também diferente daquilo que você já não tem anotado no caderno, mas eu peguei alguns pontos básicos para vocês perceberem o que é o mais importante aí nessas questões, tá bom? Então, eu vou começar aqui projetando para vocês uma apresentação dos slides que nós preparamos. Nós estamos chamando revisão de função, né? Essa parte, aí você vê o meu rosto do professor Feck. E a primeira parte importante aqui, eu fiz um resumo para você dos assuntos que a gente vai tratar nessa nossa aula de hoje, tá? Então, o primeiro assunto, a gente vai ver como é que você escreve uma função a partir de uma situação problema. São aquelas questõezinhas iniciais que você pegava o probleminha, lia o probleminha, escolhia as variáveis, né? Escolher, por exemplo, geral ali, escrever a área de um triângulo em função de um dos seus catetos. Escrever a diagonal de um quadrado em função dos lados, ou área em função da diagonal. Então, aquelas situações, então, exatamente na primeira parte da lista para a prova 1, né? Lista 1, parte 1, para a prova 1, não, prova 2, as provas oficiais. Tá? Então, chama a lista parte 1, as primeiras questões são desse tipo de problemas em que você modela a função e resolve a função, ou dá um resultado, né, ou deixa só o modelo pronto, a funçãozinha escrita e etc. O segundo tópico que a gente vai tratar é a função modular, né? Pegar um estudo de um caso, um exemplo, para você lembrar lá como é que você identifica ou reescreve a função sem o uso do símbolo do módulo, e como é que ou como é que é o gráfico de uma função modular envolvendo função de segundo grau, que eu acho que é a mais trabalhosa, tá bom? O terceiro tópico que nós escolhemos é a função inversa. Tá? Então, nós vamos pegar o estudo do caso e também vamos pegar o caso de uma função de segundo grau, tá bom? Comentar alguns aspectos importantes, para vocês terem e recordarem um pouquinho o que é uma função, como é que se acha a função inversa e etc, né? E o quarto tópico importante aí é a determinação do domínio de função quadrática, tá? Então, aí, ó, quando você fala de função quadrática, aqui eu coloquei determinar o domínio de funções quadráticas, mas aqui tá errado, né? Eu falei função quadrática, função de segundo grau, mas envolve polinômios de segundo grau, radical, tal, uma coisa com log, né? Essa partezinha aqui né, até eu podia tirar isso aqui, que não faz muito sentido. Determinação de domínio de funções, tá bom? O quadrático aqui, eu acho que é da parte de cima da função inversa. Saiu errado nessa passagem aqui. Então, leia lá a terceira parte, função inversa, estudo do caso da função quadrática, e leia no quarto item, determinação do domínio de funções, tá bom? Nem tem esse quadrático aí, não faz sentido. Depois eu acerto para disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Muito bem. Eu comecei, então, nós pensamos lá, num exemplo do probleminha, né? Então, você vai escrever uma função a partir de uma situação problema. Então, um ponto importante é que você realize uma boa leitura, como eu sempre digo para vocês, leia a questão, identifica quais as variáveis com as quais você vai trabalhar, tá? Escreve a expressão que relaciona as variáveis, deixando na forma de uma função. Então, lembra, uma função é aquela expressão matemática em que você tem uma variável dependente e uma variável independente, né? O que geralmente nós usamos como variável dependente? É o y.
Tá? Então, a gente fala f de x ou y, significa que ela está dependendo do x. Então, o y é a variável dependente e o x a variável independente. Em geral, tá? Então, quando se falar para você no probleminha, relaciona a área em função do cateto x, a área é a variável dependente e o cateto x, o x, é a variável dependente. Tá? Interessante para vocês saberem como é que se escreve uma função. No nosso caso, são funções que a gente chama de variáveis reais, né? Então, tem lá x, y, em geral, y em função de x, a gente escreve f de x igual a y. Bom, eu trouxe um exemplo. Então, como eu estava dizendo aí, escrever a área de um triângulo retângulo de hipotenusa 6 em função de um dos seus catetos. Então, lembra, se você desenhar o triângulo, chamar cateto x, cateto y, A como área, né? Você vai chegar numa situação, mais ou menos que eu estou propondo aqui, ó. Identificar as variáveis. Então, A gente vai chamar de área, cateto 1, x, cateto 2, y, e a gente vai criar relações para esses elementos. Então, o primeiro que está aparecendo aí no item 1 é o teorema de Pitágoras. Veja aí, ó. 6 ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isola-se o y igual a raiz quadrada de 36 menos x quadrado. Então, essa expressão 1, eu vou substituir na expressão 2, que relaciona a área como um resultado do produto dos lados dos catetos, né? Base e altura, é um triângulo retângulo, x vezes y sobre 2. Então, jogando essa expressão ali na representação, a gente chega à função que vai ficar a em função de x, vai ser igual a x que multiplica a raiz quadrada de 36 menos x quadrado, tudo isso sobre 2. Bom? Então, essa vai ser a expressão aí que a gente chama de que representante, a função que representa a área A em função do cateto X. Bom, esse é um exemplo. Você tem naquela lista lá alguns outros exemplos, né? Você pode pensar sempre nesses probleminhas, são interessantes, como eu disse, tanto para o cálculo 1 e principalmente para o início da matéria do cálculo 2, tá bom? Para a parte de otimização, problemas de otimização e etc. Tá? Muito bem. Agora a gente passa para segunda. Olha, pessoal, é legal vocês tomarem nota, aí no final a gente vai abrir para questionamentos, né? E aí você faz os questionamentos que vocês quiserem em relação a esses tópicos, tá? O segundo que a gente chamou de estudo das funções é a função modular. Bom, a função modular, lembra, aquela que vem entre aquelas duas barrinhas que são os símbolos do módulo que a gente conhece, né? Então, a função modular, eu peguei um exemplo lá de uma f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 2x, né? Então, veja, x ao quadrado menos 2x é a expressão que está entre o símbolo de módulo. E aí fora tem um menos 2x. Legal? Então, o que acontece nesse caso? Observem que, nesse caso, a expressão que está dentro do módulo x ao quadrado menos 2x, ela deve ser eliminada desse módulo. Mas lembra, para a gente eliminar essa expressão do módulo, a gente tem que lembrar da definiçãozinha de módulo, né? Lembrar que módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, ali é mais ou menos, né? Raiz quadrada de x ao quadrado. Mais ou menos significa que eu vou ter que considerar ali as duas passagens quando eu for liberar essa expressão do símbolo do módulo. Então, quando a gente vai fazer essa liberação, né, que eu coloquei aqui como primeiro passo, escrever sem uso do símbolo do módulo, a primeira passagem, ela fica uma passagem mais bruta, assim, ó. Eu peguei, olha, o x ao quadrado menos 2x, tirei do módulo, considerando a possibilidade que fosse positivo, esse x ao quadrado menos 2x, então ficou x ao quadrado menos 2x, menos 2x, que já estava fora do módulo ali do símbolo, e a condição primeira é que essa expressão que está dentro do módulo, x ao quadrado menos 2x, fosse maior ou igual a zero. Tá? Muito bem. Na segunda passagem, sempre, lembra, sempre acontece isso, eu vou supor que esse elemento que está dentro do módulo pudesse ser negativo, então ficaria menos x ao quadrado mais 2x menos 2x, e a condição que segue é que esse x ao quadrado menos 2x
deva ser menor que zero, quando ele vai assumir valores negativos. Então, a estrutura é sempre essa, Trentin? Sim, você pegar a expressão que está dentro do módulo, na primeira passada você considera que ela possa ser maior ou igual a zero, na segunda passagem menor que zero, tá? Bom, aí você vai fazer as operações, reduzindo os termos semelhantes, e do outro lado, você vai pegar lá o x ao quadrado menos 2x, que é o que estava dentro do módulo, vai fazer um estudo dos sinais das raízes desse polinômio. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Estudar o sinal da expressão no módulo e reescrever a função. Então, você pega o que está dentro do módulo, faz o estudo do sinal dessa expressãozinha, acha as raízes delas, tá? Estuda o sinal e reescreve a função, deixando ela caracterizada já sem o módulo, como nós vamos apresentar aqui embaixo. Então, veja aqui. Nós temos que para x ao quadrado menos 2x igual a zero, as raízes são 0 e 2, tá bom? Então, você encaixa lá o 0 e o 2, é que eu fiz aqui uma representação, né? Não dá lá para colocar a reta real aí. Mas eu peguei valores abaixo do zero, por exemplo, pegar lá menos 1, menos 2, menos 3, e substituo no x ao quadrado menos 2x. E percebo que todos os resultados são positivos, tá? Depois, entre 0 e menos 2, pego lá, posso pegar, por exemplo, menos 1, jogo na expressão menos 1, né? E aí eu vou ter, então, para essa representação aqui, valores negativos, né? Aqui, deixa eu ver, de 0... Ah, desculpa. De 0 a menos 2 aqui, menos 1 não. Eu vou pegar... aqui tá trocada a posição, viu, pessoal? Eu teria que colocar... Não, de 0 a 2, desculpa. Não é menos 2, é 2. Enxergando um menoszinho aqui. Eu tô louco. É 0 e 2 as raízes. Então, entre 0 e 2, se eu jogar o 1 aqui, eu vou encontrar, então, resultados negativos. Aqui é tudo um sinalzinho de negativo que eu coloquei. E acima do 2, né? Eu vou encontrar sempre resultados positivos. Então, de menos infinito até zero, positivo. De 2 a mais infinito, positivo. E entre 0 e 2, negativo. Veja, o que é que eu vou, então, usar para a primeira passagem lá nessa função aqui em cima que eu tinha escrito? Eu vou usar nessa primeira passagem aqui, para o x ao quadrado menos 2x, o que é maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero cai no intervalo de menos infinito a zero, e de 2 a mais infinito, tá? E depois, para x ao quadrado menos 2x menor que zero, que é o que eu quero, eu vou usar o intervalo entre 0 e 2. Aí, eu reescrevo a função. Então, eu chego à resposta, veja, eu fiz lá x ao quadrado menos 2x com menos 4x, representei lá a função já bem de uma forma sintética, né? Reduzi os termos semelhantes, somei lá o menos 2 com menos 2 com menos 4x, e eu disse que o intervalo que atende essa primeira expressão é x menor ou igual a zero e x maior que 2, tá? E depois, tirando lá o mais 2x, o menos 2x, fica menos x quadrado, e o intervalo que atende esse menos x quadrado são os valores para x entre 0 e 2, tá bom? E aí eu escrevo a função sem o símbolo do módulo. Então, veja, é importante em todas as funções que nós estudamos, claro, primeiro, segundo grau, exponencial, logarítmica, mas por que eu te trouxe a função modular? Porque a função modular é essa função que envolve todas aquelas outras que são polinômios de primeiro, segundo grau, né? E que ela traz aí um procedimento que permite, então, que a gente elabore umas questões mais analíticas. Então, questões analíticas daqui, ó. Você pode tirar questões do tipo, olha o desenvolvimento da expressão. Né? Como é que ficou o desenvolvimento na primeira passagem? Quais são as condições que a função assume? Tá? Então, desse processo de solução, que não é só a resposta, né? Colocar uma pergunta de, dada a função tal, qual é a função sem uso do símbolo do módulo? Isso aí você joga lá no aplicativo e ele vai dar para você a expressão. Tá? Mas a passagem que é estudar o sinal, essa que eu mostrei aqui, identificar as raízes, liberar a expressão do módulo, fazer essas variações, que está nesse primeiro passo, né? Essa analiticidade você vai ter que ter em mãos para você responder, classificar eventualmente questões como verdadeiras e falsas, tá? Então eu acho que isso é importante, você lembrar que você vai precisar de alguma forma resolver a questão e não ter só o resultado da função, tá bom? O resultado ele é até consequência.
Você vai ter que entender ali é o procedimento de liberar a expressão do módulo, de estudar o sinal desse polinômio que está dentro do módulo, das condições que atendem essa liberação da expressão que está dentro do módulo, sendo maior que zero, menor, igual, etc. E depois de todo esse processo, etapa 1, etapa 2, que você vai chegar na resposta, tá bom? Então, pensa lá numa questão de prova, em que você não vai perguntar diretamente qual que é a função sem o uso do símbolo do módulo, tá? Você pode gerar no aplicativo, eu quero saber como é que você chega a essas expressões, tá ok? Então, é interessante que vocês tenham em mente exatamente isso. Vai precisar resolver a questão, então, gente? Bom, você talvez não tenha que apresentar a solução, mas é interessante que você resolva do lado para você poder responder uma ou outra questão que for feita que tenha relação com o processo de solução, tá bom? Então, nós pensamos em questões desse tipo, tá? Então, veja, muito mais do que trazer para você uma revisão, eu estou trazendo aspectos para vocês entenderem como é que a gente está constituindo as questões de prova. Tá legal? Muito bem. Depois da função modular, então, nós pensamos num outro tópico que seria a tal da função inversa. Bom, aqui é a função modular, né? Tem outra etapa, só voltando aqui um pouquinho na função modular ainda, eu esqueci desse slide aí. Nós escrevemos o gráfico da função, é pedido o gráfico, tá? Mas vou ser bem sincero para vocês, assim, para colocar construção de gráfico numa prova que nós temos que fazer no ambiente virtual, é bem difícil. Como é que eu vou pedir que você plote o gráfico da função para mim? Ok? Até esse aplicativo faz. Mas, de qualquer modo, eu trouxe o gráfico aqui para vocês lembrarem como é que é o gráfico da função modular. É aquele gráfico que reúne dois desenhos. Então, observem aí, ó, tem a parábola com a concavidade para baixo, né? Que é a parábola com x ao quadrado menos 4x, e a parábola com a concavidade, aliás, parábola com a concavidade para baixo é o menos x quadrado, no intervalo de 0 a menos a 2, e a parábola com a concavidade para cima é x ao quadrado menos 4x, né? Então, vocês perceberam isso? Aqui ao lado nós apresentamos aí o outro gráfico indicando as duas funções, né? Aquele esquema de deixar o pontilhado, não deixar pontilhado, isso para a gente tanto faz, mas o que eu quero que vocês saibam é que não dá para se cobrar construção do gráfico numa prova como a gente vai fazer. Então, não preciso me preocupar, gente. Bom, é bom você saber como é que é o gráfico, se tiver alguma questão que pergunte, esse aqui é o gráfico da função, mas já tem que trazer o gráfico pronto, não dá para pedir a construção. Então, é interessante que vocês saibam caracterizar o que seria o gráfico de uma função modular, tá? Mas não, de fato, pedir a construção, quase que é difícil, é muito difícil fazer isso na prova. Muito bem, como eu estava dizendo a vocês, o próximo tópico é a função composta e função inversa. Então, veja, a composição, lembra que eu disse para vocês isso em sala, a composição ela é um caminho para a gente poder achar pela composição a inversa. Mas além desse caminho, tem aquele caminhozinho para achar a inversa, que é trocar as variáveis, né? Trocar y por x, x por y e isolar o y. Aquelas duas etapas são mais práticas para você achar a inversa de uma função. Muito bem, o que é importante das funções inversas? Então, vamos pegar um exemplo aqui, a composição, o que é? Eu dei uma função f de x igual a 2x menos 1, e a função g de x igual a x mais 1 sobre 2, tá? Legal. Como é que eu faço a composição da função f com a função g? Significa que eu vou pegar a função g, vou inserir a g no domínio da função f, né? Então, essa composição, ela vai ficar assim, ó. F composta com a g, ela é duas vezes, então percebam que o x mais 1 sobre 2, ele vai entrar ali no espaçozinho da variável x, né? Então, vai ficar duas vezes x mais 1 sobre 2 menos 1, e eu fiz a composição. Então, eu fiz a inserção da expressãozinha da função g, x mais 1, no lugar da variável x, que é a variável do domínio da função f. Bom? Aí, quando eu faço a redução dos termos semelhantes ali, simplifico, eu vou chegar numa expressão f composta com ag igual a x. Bom, por que eu peguei esse exemplo? Esse exemplo mostra pra gente que quando eu faço a composição de duas funções f e g e o resultado é x, que a gente chama de função identidade, né? Significa que f e g são funções inversas entre si. Tá? Então, essa é uma forma também de a gente perceber se duas funções são inversas entre si.
Quer dizer, se uma função f for inversa da função g, ou a g for inversa da função f, significa que se eu fizer a composta de g com f, ou de f com g, o resultado é a variável x. Daí a gente vai usar a composta como caminho para justificar aquela troca de variáveis, domínio por imagem, imagem por domínio, para poder achar a inversa de uma função, tá bom? Aí você vai perguntar, Trentinho, mas eu preciso estudar a função composta? Bom, para saber como é que se faz uma composição, né? Mas não tem problemas específicos de função composta, tá? Que você precise se preocupar com muitas composições elaboradas, não, tá bom? Bom, o que eu coloquei aqui? Note que a função composta g com f será escrita como g composta com a f, faço o mesmo processo, também acho a variável x. É aquilo que eu disse, né? G composta com f, ou f composta com a g, se o resultado é a variável x, significa que elas são inversas entre si, tá bom? Muito bem. O que eu tenho que pensar, então, em relação a essa função inversa? Né? Então, eu coloquei a observação ali, e no exemplo anterior dizemos que g é a inversa da função f, a gente escreve g como igual a f elevado a menos 1. Esse menos 1 indica que eu estou trabalhando com a função inversa, né? Vamos relembrar um pouquinho como é que a gente faz ali para poder achar a inversa. Então, eu usei esse método prático, né, de trocar x por y, y por x, desse exemplo que eu coloquei, para poder achar a inversa. E eu costumo dizer, como eu disse na sala de aula, que a função inversa desfaz o que a função original faz. Então, se, por exemplo, eu pego num conjunto A para um conjunto B, ligo elementos de A para B, a função inversa vai trazer elementos de B para A. Ele faz o caminho contrário, né? Fecha o circuitozinho ali, nessa relação de conjuntos que a gente tem ali naquele diagrama que eu mostrei no diagrama de Wien, tá bom? Bom, observações importantes sobre a função inversa. Uma função admite inversa se seu gráfico for tocado em um único ponto por qualquer reta paralela ao eixo x que traçarmos. Então, se a gente pegar o gráfico de uma função, lembra que eu falei isso em sala, e traçar paralelas ao eixo x, as paralelas têm que tocar num único ponto gráfico da função. Se tocar em mais que um ponto, essa função não admite inversa. Nós vamos ter que melhorar o domínio dessa função, escolher um pedaço dela. Lembra que nós fizemos isso com a função de segundo grau? Para poder achar a inversa. Bom, então se traçar paralelas ao eixo x, as paralelas tocarem no gráfico da função em mais que um ponto, nós vamos ter que melhorar um pouquinho esse domínio da função para poder achar a inversa dessa função. Ela não é invertível para qualquer número real, só para determinados intervalos. Legal? Bom, se construirmos os gráficos das funções f da sua respectiva inversa, elas serão simétricas em relação à reta y igual a x, a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Bom, exatamente esse y igual a x aí é aquele resultado que nós tivemos quando nós fazemos a composição das duas, que a gente chama de função identidade, né? Então, por isso que as duas funções são inversas entre si. Se a gente traçar esse eixo de simetria, elas ficam espelhadas em relação a esse gráfico desse y igual a x, que é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Tá bom? Aí, olha só, vamos ver como é que a gente vai pensar, né, nessa história da função inversa. Eu peguei logo lá uma função de segundo grau, que de todas que a gente estudou é que nós temos um pouco mais de trabalho. Então, se eu pensar numa prova, que questões eu tiraria de inversa? Bom, com certeza, as funções que você tem que trabalhar com o polinômio de segundo grau. Por quê? Porque o polinômio de segundo grau, como nós temos lá em sala, você tem que restringir o domínio da função, tá? Você vai ter que achar lá uma região que ela seja invertível. Lembra, eu mostrei para vocês que o ponto de referência é o x do vértice, tá? Então, de menos infinito até o x do vértice, ou do x do vértice para mais infinito, é a metade da parábola que a gente tem, é o eixo que divide a parábola em dois pedaços. Então, a gente pode escolher tanto de menos infinito ao x do vértice, trabalhar com esse domínio, ou do x do vértice para mais infinito, a outra metade da parábola. Aí a parábola admite inversa. Por isso que quando a gente vai achar a inversa de uma função de segundo grau, como a gente vai ver aqui agora, ó, então eu fiz lá a escolha do domínio, coloquei essa observação de menos infinito ao x do vértice a mais infinito, metade da parábola. Quando eu faço a troca do x por y, do y por x, então imagina o x ao quadrado menos 1. Troquei lá o y por x, ficou y por x, fica x igual a y ao quadrado menos 1.
transferir para o primeiro membro o menos 1, né? Então ficou x mais 1, e aí transferir aquele quadrado do y ao quadrado como raiz. Então ficou duas opções de inversa. F elevado a menos 1, né, F1, primeira opção, seria mais a raiz quadrada de x mais 1. E F elevado a menos 1, opção 2, a inversa, seria menos raiz quadrada de x mais 1. Então, veja, para cada um desses domínios que eu escolhi aqui, ó, domínio de menos infinito a x do vértice, eu vou usar essa menos raiz de x, a imagem correspondente. E para o outro lado, o domínio de x do vértice a mais infinito vai cair aqui como correspondente a mais raiz quadrada de x mais 1. Para cada pedaço da parábola que eu escolher, eu vou ter uma inversa diferente, tá bom? E aí, a opção de escolha é livre. Você pode escolher qualquer uma dessas opções, legal? Para poder fazer ali a sua determinação da inversa. Eu fiz aqui a opção, né, ó, você pode escolher qualquer uma das duas. Eu fiz aqui no exemplo a opção do até mais infinito. Lembrando, né, deixa eu só dar uma voltadinha aqui, voltar no slide anterior, que essa função tem como x do vértice o zero, tá? Então, por isso que vai aparecer ali o zero como referência. Eu escolhi de zero a mais infinito, então. E aí, o que aconteceu? De zero a mais infinito, a inversa correspondente é aquela mais raiz quadrada de x mais 1. Legal? E aí, como é que fica o gráfico dessas duas funções? Bom, se eu colocá-las no mesmo sistema de coordenadas, ó, elas vão ficar assim, olha a inversa em vermelho e olha a função original em preto. Legal? Lembrando que é importante que vocês saibam nesse caso das funções inversas. Como é que você acha a inversa? Troca x por y, y por x. E o detalhe de achar a inversa da função de segundo grau, escolhendo um pedaço dela, do x do vértice para mais infinito ou de menos infinito até o x do vértice. E saber identificar qual vai ser a inversa correspondente a ela. Então, pensando em questões que podem ser propostas, são questões desse tipo, ok? Então, dificilmente você vai pedir para o cara construir o gráfico das duas funções do mesmo sistema de coordenadas. É importante você ter a solução até achar a inversa de uma função de segundo grau. A de primeiro grau, como eu fiz ali na transparência, é tranquilo. Lembra que a inversa de uma exponencial é uma logarítmica, né? Mas nós nem vamos focar muito nessas inversas exponencial e logarítmica e nem muito nesses gráficos, não. Tá bom? Deem um foco mais nessa inversa usando a função do segundo grau. Tá? Isso eu acho que é o ponto mais crítico aí que a gente pode tirar, como eu disse, questões mais analíticas, questões mais conceituais. Tá? Não muito pontuais, assim, para você construir o gráfico, mas a analiticidade das etapas de solução, como é que você acha a inversa, acha duas inversas, qual corresponde ao ramo tal, etc. Como eu mostrei aqui na transparência, como nós fizemos nas aulas. Tá? Muito bem. Aí, aqui saiu meio bagunçado, hein? Aqui, a determinação de domínios aqui, o slide não ficou legal aqui, as restrições. Deixa eu ver se eu consigo consertar isso aqui, pessoal. Ah, aqui tá visível, ó. É que ele não saiu legal lá, mas deixa eu projetar a partir daqui. Muito bem. Vamos ver se ele vai sair aqui agora. Determinação de domínio de funções. Ele vai carregar aqui a imagem para vocês verem. Em cima ficou meio bagunçadinho. Tá, o quadro tá legal aqui em cima. Não liga para essa rasura que saiu aqui em cima, não, que é o quadro sintetizado que eu não tinha ampliado, depois eu conserto isso. Muito bem. Esse quadro resumo aqui da determinação de domínio é um quadro que traz, como o professor Fecchio preparou esse quadro, ele que pensa nesse quadro aqui mais detalhado, ele fala o exemplo de situações em que você pode cair ali em restrições para poder determinar o domínio de uma função. Então, veja, depois de ter feito todo o estudo da função, né, eu deixei de lado lá as funções mais básicas, foquei a função modular, foquei a função inversa usando a função de segundo grau, né, nem tratei muito da exponencial da log, mas são gráficos característicos também, que você pode gerar em aplicativo, né, se tiver uma pergunta de exponencial e log, você vai estar em casa, você pode usar o aplicativo para fazer o gráfico da função. Lembra, eu estou focando aí nas questões mais analíticas. Então, determinação de domínio de função, ela é importante no curso de cálculo, por quê?
Porque ele vai dar para você a referência do que que pode ser feito com aquela função e como ela vale como função em qual região dos números reais. Legal? Então, é importante a determinação do domínio para que você saiba se aquela expressão vale ou não enquanto função. Tá? Então, com certeza, pensando nisso, na prova você deve ter exercício que envolva determinação de domínios. Aí são exercícios mais clássicos, né? Você vai propor uma função, você vai resolver a função, as questões vêm em cima da resolução e do resultado para o domínio da função. Isso os aplicativos não fazem com muita clareza. Você pode tentar lá determinar o domínio, ele te dá alguns resultados. Mas quando envolve funções mais elaboradas, ele tem um pouquinho mais de dificuldade para gerar o domínio. Quais são as funções mais elaboradas? Com raiz, com módulo, né? Função quociente, função produto, função que envolve o log, com módulo e etc. Tá? Aquelas situações também que nós já vemos previsto em sala, né, que nós vamos retomar aqui. Então, quais são as condições que eu estou colocando aqui, como exemplo, as condições para que você consiga estabelecer ali a condição de existência geral para depois particularizar e achar domínio de funções. Então, a primeira linha ali está na raiz quadrada, né? Y igual a raiz quadrada de alfa, quando alfa é maior ou igual a zero, isso é uma condição necessária para que isso exista, né? Então, você tem a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, x ao quadrado mais 1 maior ou igual a zero, essa é a condição geral, né? Se aparecer no denominador esse alfa, cai uma constante, um número, e o a pode ser uma variável ali. Então, nesse caso, o alfa tem que ser diferente de zero. Então, se for na expressão 1 sobre x ao quadrado menos 1, então x ao quadrado menos 1 diferente de zero. Essa é a condição geral. Aí você vai pegar o x ao quadrado menos 1, vai fazer um estudo particular desse polinômio e ver aonde que atende essa condição de ser diferente de zero nesse segundo exemplo aí que eu estou ditando para vocês, né? Para o logaritmo, ou seja log ou ln, tá? O alfa ali, ele tem que ser sempre maior que zero, tá bom? Não se esqueçam daquela situação que se o log aparecer no denominador, além dessa condição do logaritmando maior que zero, ele tem que ser também, né, esse alfa diferente de 1, ok? Então, essa expressão log, aliás, tem que ser diferente de 1, tá bom? E para as equações que envolvam o módulo, tem duas situações. Primeira, se o módulo for menor ou igual ao constante, o número, você pode abrir aquela forma, menos constante, né? Menor ou igual a alfa, que por sua vez é menor ou igual a constante. Você encaixa ali para achar a solução, já cai na solução direta. E se o módulo de alfa for maior que o número k, né, a constante k, você pode dizer então que o alfa vai ser menor ou igual a menos k, ou alfa maior que k. Esse resumozinho é legal, você tem em mãos, tem no livro também, né? Nós fizemos essa anotação no caderno de vocês, quando nós temos a aula de domínio, para você saber fazer as restrições e dar a condição geral e depois determinar as soluções particulares. Bom? Então, observem o seguinte, é importante que você comece o exercício pensando na condição geral, tá bom? Condição geral, condição de existência, que alguns colegas chamam. Então, peguei um exercício já envolvendo log, né? Envolvendo raiz, tudo que você tem direito ali, tá bom? Muito bem, esse ln de 1 mais x mais a raiz quadrada de 16 menos x quadrado, ela é uma expressão em que você vai ter que trabalhar primeiro com a condição geral. Uma condição geral para o log, né? E uma condição geral para a expressão que está dentro da raiz. Então, quando você vai escrever o exercício começar, você coloca lá a condição de existência, condiçãozinha geral. Domínio da função, x que pertence aos reais, né? Esse tal que está invertido, tem que ser o contrário, esse tracinho. Então, primeira situação, 1 mais x maior que zero. Então, veja, a condição de existência do log, lembra lá atrás? O log tem que ser alfa maior que zero. Então, 1 mais x maior que zero. E a outra condição está dentro da raiz, 16 menos x ao quadrado, tem que ser maior ou igual a zero. Bom? Então, essa é a condição geral. O que significa? Essa condição geral, essa condição de existência, ela vai guiar, ela vai dar referência
para nós depois de como é que eu vou particularizar e refinar isso, chegar no domínio dessa função aí, tá bom? Então, veja, é um exercício também que você tem que ter ele resolvido em mão, se ele aparecer uma questão para você resolver, é bom que você resolva ele, porque pode ser que as questões sejam feitas em relação à solução ou resultado. Não adianta só a resposta do domínio da função, tá? Você precisa também ver como é que foi feita a solução, se as perguntas não estão feitas em cima do processo de solução, tá bom? Vamos lá. Como é que eu faço, então? Então, eu pego a primeira 1 mais x maior que zero, eu chamei de item 1, e resolvo esse item, essa equaçãozinha, então ficou x maior que menos 1. Tá? Depois, na 2, 16 menos x ao quadrado maior ou igual a zero, eu vou fazer o quê? Achar as raízes e vou ter que estudar o sinal para saber que região que vai atender essa condição para que essa expressão 16 menos x ao quadrado seja maior ou igual a zero. Tá legal? Bom, aí na parte de baixo eu vou ter o seguinte, ó, condição 1. Então, ó, eu vou ter aí que eu pintei em verde o que atende à condição 1. Seja maior que menos 1, eu pintei de verde aí, ó. Então, de menos 1 até mais infinito é o que atende à condição 1. A condição 2, quando eu faço o estudo do sinal, ela vai ser atendida de menos 4 a 4. Ou seja, de menos 4 a 4 eu vou ter valores positivos para x. Abaixo de menos 4, negativo. Acima de 4, negativo. Não interessa. Interessa só os positivos. Agora, veja bem. Lembra que eu chamei a atenção na aula? Lá em cima, como na condição de existência, nós temos duas expressões distintas, eu vou ter que interseccionar para achar uma condição única, uma solução única, uma região única, um pedaço dos reais único que atenda às duas expressões. Então, a condição de existência lá em cima está dizendo para mim que, por eu ter duas condições, eu vou ter que interseccionar o que atende a um com o que atende a dois para ter um resultado comum. Interseccionando, a gente chega à conclusão que a resposta está entre menos 1 e 4. Agora, como é que eu represento o intervalo? Bom, veja lá. Eu representei aqui com o colchete viradinho. Então, o colchete viradinho significa que o menos 1, ele está fora da solução. Porque a condição 1 é 1 mais x maior, não tem o igual, é maior que zero. Então, bolinha aberta no menos 1. E o 4, ele pode entrar na solução, porque o 16 menos x ao quadrado, ele pode ser maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero, pode entrar o 4. Daí a resposta vai ficar assim, ó. O domínio que satisfaz essas duas expressões, ele está entre menos 1 aberto e 4 fechado. Tá? Então, essas são esse pedacinho aí que vai atender as duas condições. Tá ok? Observações mais. Se eu tivesse uma condição única, né, tivesse lá tudo dentro de uma única condição, fosse 1 mais x sobre 16 menos x quadrado maior que zero, uma condição só, eu ia trabalhar, então, não a intersecção dos intervalos, eu ia considerar o estudo do sinal. Então, lembra que na sala de aula, nas nossas notas de aula, nós fizemos esses dois exemplos, né, envolvendo a intersecção e envolvendo o estudo do sinal, tá? Muito bem. Lembra, o que é importante que vocês tenham em mãos? Além de tudo, é importante que vocês tenham em mãos a solução, porque pode ser que tenha questões sobre o processo de solução do exercício, tá? Então, acho que essa aí é uma observação importante, para vocês saberem como é que a gente está pensando em constituir essa nossa prova aí, tá? Que além de você saber o resultado, ter em mãos os resultados que você pode ter no livro, você pode pegar nos aplicativos, exercícios, lista de exercícios resolvidos, é importante que você tenha a solução da questão, para você saber ali, se perguntar para você, classificar se é verdadeiro ou falso, que a condição de existência, por exemplo, desse exercício de domínio é única, ou são duas condições de existência, você tem que saber responder isso, para você poder classificar em verdadeiro e falso, e depois conseguir responder a questão satisfatoriamente, tá? Então, não fiquem pensando em questões muito práticas do tipo, calcule o limite, ou o valor do limite, papapá, tá? Porque isso aí, vamos ser honestos, você pode pegar lá qualquer aplicativozinho aí, baixa aquele Photomath, bate a foto e te dá a resposta do limite, né?
mas você vai ter que ter em mãos também o processo de solução para você poder responder algumas questões. Bom, então pensa que você precisa, quando a gente fala questão conceitual, não vou perguntar assim, dê o conceito de limite, não é isso. Você tem que ter ali em mãos a solução que você vai gerar por exercício, tá bom? A partir daí, para responder as questões, tá legal? Então, isso é um ponto importante para a nossa prova, para a preparação que a gente tá tratando com vocês aí essa semana. E das funções, fica nesse foco que eu dei para vocês, desses itens, tá bom? Então, foquem aí, como nós colocamos. Comecem lá no item 1, tá? Pega a expressão que é o modelinho dos problemas, tá? Item 2, pega a função modular, dá uma olhada na função modular com cuidado, construa gráfico, analise o gráfico, o processo de construção de gráficos da função modular, liberação do módulo e etc. Item 3, função inversa, principalmente inversa envolvendo polinômio. Você tem que escolher um pedaço do polinômio para poder fazer ali a determinação da inversa correspondente, etc. Bom? Inversa de log é exponencial, inversa exponencial e log. É log, isso é bem tranquilo, tá bom? Olhem os gráficos das funções, mas não fiquem preocupados em ficar estudando construção de gráfico, tá? É muito pouco provável que tenha exercício do tipo, ó, o gráfico disso aqui é, tá? Eu estou te dizendo aí quem já está preparando as questões. Eu não tenho pensado muito nisso, tá bom? Então, dá uma olhadinha para você saber o que é, mas não sofra muito com isso aí, não. E depois, o último item que nós destacamos para vocês é a determinação do domínio, né? Isso é importante, o domínio é a alma do curso de cálculo. Se aquela expressão não estiver definida no intervalo enquanto uma função, a gente não consegue fazer mais nada com ela, né, professor Feck? Não dá para fazer mais nada, né? Não dá para a gente estudar, integrar, derivar, não dá para fazer nada. Então, um curso de cálculo é o curso de estudo das funções, por isso que o domínio de função é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, esse aí é o toque nós estamos dando para vocês aí para a prova. Agora nós estamos aí nesse ponto, né? Nós vamos abrir agora para vocês trazerem os questionamentos que vocês quiserem, comentários, perguntas em relação ao que vocês quiserem fazer, tá bom? Só vocês abrirem o microfone, fazendo os questionamentos aí, tá? Pode ficar à vontade sobre a apresentação, né? Avisa o pessoalzinho aí que a gente vai gravar, a gente está gravando essa apresentação, eu vou disponibilizar para vocês, né? E vocês vão ter o material aí para poder olhar. Vocês têm as notas de aulas dessa matéria também, tá bom? E eu acho que essa parte de função é uma parte, tem um peso importante na prova, mas acho que ela chega ali a mais ou menos 30%, né? Se você souber toda a outra parte, limites, tá craque em limites derivados, você não vai ser reprovado se você errar as questões de função. Mas é importante que vocês saibam desses tópicos que eu trouxe aí, quais são os tópicos mais importantes para vocês estudarem, um pouquinho de foco. E essa semana, eu pedi que os colegas fizessem exatamente isso, deixassem para vocês mais ou menos o foco do que é que tem que ser discutido aí para poder economizar um pouco a energia de vocês, né? Para essas provas que nós faremos aí, tá bom? Então, pessoal, agora nós estamos à disposição para perguntas, tá? A Mariana aqui, ó, tá pedindo para eu mostrar o slide do domínio de função para ela bater uma foto. Eu vou disponibilizar esses slides também lá no Moodle, tá bom? Fica tranquilo, além da gravação, eu disponibilizo os slides. Legal, Mariana? Aí você não precisa bater foto, você pode baixar ele lá e usar, sem problemas, tá? Vai estar o videozinho lá com essa gravação que a gente fez e vai estar também o material disponibilizado, tá? Então, nós estamos à disposição, pessoal, eu, o professor Feck. Professor Feck, quer complementar alguma coisa que eu disse, algumas das besteiras? Fica à vontade aí para dar uma força para mim. Feck, eu acho que você tem que abrir seu microfone. Tá ouvindo agora? Agora sim, Feck, pode falar. Tá bom. Então, naquela última tabela, nós colocamos um exemplinho de cada função, uma com raiz, uma com logaritmo e tal. É claro que, numa função complexa, você pode fazer uma combinação
que nem o Trentin fez na questão seguinte. Você pode ter um logaritmo no denominador, uma raiz em cima, e aí tomar cuidado com o tipo de inequação que você vai retirar, porque quando você escreve a condição de existência, ela aparece em forma de inequação, né? Essa inequação pode ser simplesinha, ou ela pode ser, às vezes, em forma de produto ou de divisão. É um caso mais complicado, pode não acontecer nada disso, mas se você tem lá dentro de uma raiz uma fração, você vai dizer que aquela fração tem que ser maior ou igual a zero. Fração maior ou igual a zero é uma inequação que você tem que fazer um varal, você tem que fazer um estudo de sinal separado para o numerador, para o denominador. E para produto, mesma coisa. Você tem lá um logaritmo, na frente dele tem um produto, você vai dizer que aquele produto é maior que zero, e como é produto maior que zero, você faz o estudo separado da primeira parte e da segunda parte. Monta o tal do varal. Tá certo? E aí você dá a resposta final. Então, ali são exemplos simplesinhos de funções separadas, mas lembre-se que pode haver uma combinação dessas funções aí, como naquele exemplo que o Trentin deu em seguida. Certo? É isso aí só. O resto acho que está bem explicadinho, o Trentin falou o essencial, e é isso que a gente tem que saber. O pessoal, uma pergunta que apareceu no chat aqui, né? Se quiserem fazer as perguntas abertas, também é melhor, mas tá assim, ó, da Mariana. A prova terá tempo limite no Moodle? Vocês já montaram mais ou menos? Mariana, nós estamos montando um banco de questões, tá? E as questões técnicas em relação a tempo, se vai ficar o dia todo aberto para ser acessado, qual é o período que vai ser o acesso, quais os dias exatamente, isso vocês vão receber todas as orientações em breve. Eu acredito que, pelo que eu estou percebendo, essa semana vocês devem receber essas orientações, tá bom? Então, eu não tenho assim como te dizer, ou dizer para todos vocês, né? Com certeza, ó, pessoal, vai ser assim, assado. O que nos foi pedido, o que não foi, nos foi orientado, o professor Fecchio também estava na reunião lá com a reitoria, com os coordenadores, é que nós preparássemos os bancos de questões, porque as questões seriam no sistema virtual, né? Então, vocês iam ter que acesso à plataforma, eu não sei se é exatamente no Moodle, o Moodle vai direcionar vocês para algum formulário específico, para vocês realizarem as provas. Eu sei que já tem uma data estipulada, mas também não sei o horário especificamente. Ah, se vai abrir o formulário, 7h40, fecha 7h41, não, tô brincando, 7h41 não, mas se fecha 80 minutos depois, 1 hora depois, 2 horas, um dia, 2 dias, eu não sei ainda, tá bom? Na verdade, a gente está esperando essa recomendação de um grupo que foi montado de professores que estão estudando essa viabilidade, essa logística da realização das provas. Nos foi pedido para preparar o banco de questões que fossem mais conceituais, como o reitor disse para vocês, na apresentação que está lá disponibilizada no AVA, né, e está também no YouTube, vocês devem ter assistido esse último vídeo da sexta-feira. Então, nós estamos pensando exatamente nessas questões conceituais. Claro, você vai ter em mãos, como ele disse, calculadora, celular, o passarinho vai estar do teu lado, o cachorrinho, todo mundo. Entendeu? Então, tem que pensar em questões que exigem que você tenha entendido ali, que você tenha feito o exercício, que você compreenda a solução e não a resposta em si, tá? Bom, então essa é uma preocupação que a gente tem aí na elaboração da prova. Essa é a parte que eu tenho para te dizer, e a gente está montando essas lives exatamente para dar essas orientações para vocês. Legal? No mais, tempo, como é que vai abrir o formulário, quanto tempo vai ficar, eu ainda não consigo dizer isso para vocês com certeza, mas vocês devem receber as orientações durante essa semana, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? E outra, fiquem bem tranquilos também, que vão pensar sempre na melhor situação, não para prejudicar ninguém, para tentar ajudá-los, tá? A verdade é essa também. Bom, a gente entende o momento,
né? Eu até falei para o pessoal, Tente, mas você não fez nenhuma live, gente. Eu gosto de fazer isso, gosto de deixar todas as orientações ao longo do semestre, as aulas gravadas estão lá disponibilizadas, os exercícios estão lá, os comentários, e nessa semana a gente vai parando as arestas, estuda mais isso, estuda mais aquilo, aqueles toques finais, que a gente sempre faço isso ao longo e o professor Feck também, desses 30 anos que a gente dá aula, funciona muito melhor, tá bom? Então pode ficar tranquilos também, que a gente está procurando o melhor método para poder ajudá-los aí na solução, para que todo mundo tenha os melhores resultados possíveis, tá bom? Fiquem bem tranquilos aí, coraçãozinho bem tranquilo, né? Ninguém vai querer saber o que você não sabe, né? A gente vai querer saber o que você sabe. A pessoa perguntou aqui para mim, assim, professor, a aula da semana passada foi para o Buda, a aula da semana passada, ela já tinha ido porque era o estudo da variação, né? Eu tinha refeito, fizemos o estudo da variação, naquele exemplo que eu apresentei segunda-feira, e eu, professor Feck, depois percebemos um errinho lá no vídeo, né? Teve um aluno que também disse que tinha. Aí nós recorrigimos e está disponibilizada aquela função, estudo da variação, daquela última função, parte E, acho que é. Já está no Moodle. Está lá à disposição o vídeo recorrigido. Eu tinha bloqueado o vídeo, reorganizamos o vídeo, o professor Feck refez lá o vídeo e eu enviei, está lá disponibilizado, é só acessar, tá bom? Então não teve uma aula efetivamente, semana passada que nós tínhamos encerrado a matéria, só estudo da variação. Tá bom, Vitinho? Pessoal, e se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nós também, né, pode ficar à vontade em sair da sala, não precisa ficar preso aí que nossos comentários hoje foram feitos, tá? Obrigado mais uma vez pela participação. Abraço em todos vocês. Participem dos próximos encontros aí. Legal? E se quiserem fazer perguntas também em relação a outros tópicos, nós estamos à disposição aí, eu e o professor Feck. Bom. A gente está perguntando, João, estudo da variação cai? Faz parte, né, da matéria. Sim, estudo da variação cai. Primeira derivada, segunda derivada, lembra lá o que a primeira derivada faz? A primeira derivada me dá o quê? Onde a função cresce, decresce, se existe ponto de máximo, ponto de mínimo. Segunda derivada, ela me dá a informação da concavidade, pontos de inflexão, né? E o gráfico, professor? Não, o gráfico não vai ter, ok? Gráfico não. Em função a partir das derivadas, mas a análise da primeira e da segunda derivada tem questões sim. E essa orientação vai ser dada sexta-feira pelo professor Adriano, tá bom? Assista a live do professor Adriano na sexta-feira com o professor Toninho, que é sobre estudo da variação. Beleza, turma? Hoje o professor Feck estamos só com o estudo da função. Nós pegamos o mais fácil, deixamos mais difícil para os melhores aí, né? Não é, Feck? É isso aí, Trentinho. O Vinícius está perguntando se otimização e taxa fica para o próximo semestre. Fica mesmo, Vinícius. Os problemas de otimização e taxa são para o cálculo 2, tá bom? Aqueles problemas já são do cálculo 2. Né? Isso aí já faz uns 3 semestres, né, Feck, mais ou menos? 4 semestres, né? Se não completou 2 anos, está completando 2 anos já dessa mudança. Quando nós tínhamos 6 aulas em cálculo 1, nós íamos até os problemas de otimização e taxa. Agora que nós temos 4 aulas, são 2 de laboratório e 4 presenciais, nós passamos essa parte para o cálculo 2, tá bom? Então, o cálculo 1 termina estudo da variação, cresce, decresce, concavidade, ponto de inflexão. Legal? Cálculo 2 começa a partir daí. Ô, Trentinho. Oi, fala, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde. Do banco de dados, eu sei que, tipo, agora é o que tem para fazer, mas a gente já teve, tipo, um exemplo em física, que eu não sei como é que funciona a configuração deles, mas tinham pessoas que conseguiram, tipo, pegar questões muito fáceis, que comentavam com a gente, e eu pegavam questões bem mais elaboradas, bem mais difíceis, aí, tipo, eu queria saber se vocês têm algum modo de configurar esse banco de dados para deixar mais ou menos nivelado. Eu sei que o que é fácil para você. Mas é assim, é Rafael, né? Tá falando? Isso.
Ô, Rafael, nós já pensamos nisso e calibramos as questões, cara. Matemática, ele tem um cuidado diferente, cara. A gente tem um negócio de calibragem das questões para você criar os bancos e subbancos de questões que são tudo da mesma família. Então, quando você entrar para selecionar uma questão e resolver uma questão, você vai ter uma questão nível tal, questão nível tal, questão nível tal. Digamos, fácil, intermediário e difícil. Então, essas são criados 3 bancos, por exemplo, e aí você vai selecionar uma das fáceis, uma das médias, uma das um pouquinho mais trabalhosas, digamos assim, tá? E isso a gente faz, e todos os teus colegas, os 600 e tantos que farão a prova de cálculo 1, vão sortear uma do banco 1, banco 2, banco T, etc. Você calibra dessa forma, entendeu? Você tem esse cuidado, são questões parecidas com os mesmos níveis. Óbvio que aí, também, Rafael, tem aquela questão que você falou, professor, mas o que é fácil para mim pode ser difícil para o outro. Bom, aí também a gente não tem como controlar, né? Que você vai sentir, não, mas eu adoro modular para mim foi fácil. Entendeu como é que é? Então, isso de fato você tem razão. Mas pensando no tipo de questão, no formatinho, tanto que você vai resolver quanto os seus colegas vão resolver, eles vão estar calibrados, tá? Para que não haja de fato essa diferença. Então, a questão nível básico de modular que aparecer para você, vai aparecer um nível básico para o último aluno que ingressar e resolver a prova também. Então, não vai ser diferente em termos de nem de pontuação, nem de calibração da questão. Se ela vai se apresentar mais difícil ou fácil para você, é aquela coisa que eu brinco, né? Não sei se você teve aula comigo ou tem. Eu brinco lá, o difícil é fácil para você, depende de quanto você estudou, né? Ela pode se tornar um puto bicho cabeludo, dependendo do nível de profundidade que você estudou, o conhecimento que você tem sobre o assunto. Ou ela pode se tornar uma questão mais simples, entendeu, Rafael? É essa a ideia aí na elaboração das questões. Então, você vincula a cada questão um banco de questões da mesma família, para que não ocorra esse problema, entendeu? Nós Ah, até beleza. tivemos, nós até tivemos aí semana passada, semana retrasada, faz umas 3 semanas, depois que nós encerramos a matéria, que nós da matemática estamos nos reunindo exatamente para ter essa calibragem nas questões, tá bom? Fecchio quer complementar com alguma coisa? Não, não, é isso mesmo. Tá tudo certo, enfim. Respondi, Rafael? Respondeu, valeu. Falou então, Rafael. Pessoal, mais alguma pergunta? Manda a pergunta aí. Nós estamos com saudades de vocês, hein? Depois que passar esse período da pandemia aí, ó, Fec falou que ele vai marcar um dia uma aula que ele vai começar às 7 da manhã, vai até às 11 da noite. Direto. Só de função. Eu vou marcar depois uma, eu tô pensando, como eu não durmo muita noite mesmo, eu vou marcar da meia-noite às 3 da manhã. Vamos lá na feira pra gente fazer deixa madrugada de derivadas. Né? Boa ideia, hein? Olha lá, João Pedro. Crentim, sobre as tabelas de derivação, é necessário decorar, entendê-las inteiras, tanto as tabelas de derivadas quanto as regras de derivação? Sugestão, né, Fec? Não precisa Uhum. decorar, não. Você abre o livro e deixa do teu lado, velho. Você vai estar com Claro. ela. Você vai fazer a prova em casa, né? Sentadão onde você quiser na sala. Abre tudo que você tiver em mãos lá. Abre as tabelas, né? Abre o livro. Aquelas que a gente deixou no Moodle lá, aquelas orientações, deixa todas as suas notas de aula do lado, apontadas, para você poder consultar, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Você tem que consultar as tabelas. Quais tabelas? De derivadas, principalmente de função composta, né? O que mais? Aqueles limites fundamentais que a gente colocou lá, o limite fundamental do seno, o limite fundamental exponencial, o logarítmico, né, Fé, que o segundo fundamental. Deixa lá anotadinho esses elementos do lado. Eu não vou ter como mandar para vocês uma capa de prova, mas é isso que a gente coloca na capa de prova para vocês consultarem, para poder usar nos exercícios. É o que você usa para fazer em casa o exercício. Tabelinha de derivadas e aquela regrinha dos limites fundamentais que estão no livro lá, tá bom? Sem problema nenhum, deixa do lado lá. Eventualmente, se já resolvendo o exercício que se sorteou lá para você que tem que exigir isso, já tem a tabelinha, já consulta. Legal?
Não precisa decorar isso, pelo amor de Deus. Ocupa a cabeça com coisa mais importante, né? Que é decorar a tabela de derivadas. Você já decorou toda a tabela de derivadas? Não, de jeito nenhum. Tem Eu muita também coisa. A não. maioria a gente acaba decorando, mas Porque a gente usa muito, derivada, né? integral, é muita coisa, né, gente? É. É que Eu nem falo. fórmula de trigonometria também. Tem É, trocentas fórmulas. é, A o que, maioria a gente acaba decorando, mas é difícil decorar todas. e o que o FEC falou é uma coisa importante. Você pegar uma tabela de derivadas trigonométricas do livro tal e do livro B, são diferentes, entendeu? Eu acho que você tem que pegar um material de referência para vocês abrirem lá, um material que a gente sugere que vocês usem, aquele livrinho lá, cálculo básico. Sabe por quê? Porque dali você pode tirar as passagens, às vezes uma anotação de uma função trigonométrica aparece um pouquinho diferente em outro livro, entendeu? Então você vai achar que o seu resultado está errado, que não bateu a resposta da sua derivada, por exemplo, e o problema é o material que você está consultando, a tabela de derivadas. Então pega aquela tabelinha que nós disponibilizamos lá do livro e usa aquela tabela como referência, deixa do lado, tá bom? Isso é uma coisa importante também, uma observação e que eu sempre faço, tá? Tem alguma perguntinha no chat aí, Fak? Deixa eu ver aqui. As provas serão digitalizadas ou teremos que assinalar as alternativas no próprio sistema? A previsão que nós temos é que você vai ter que abrir o formulário das questões e responder no sistema diretamente, tá bom? Você não vai ter como imprimir, fazer, depois passar, legal? Você já vai online lá, com tempo estabelecido, possivelmente deve ser assim, não sei quanto tempo, mas você vai abrir o teu formulário e responder as tuas questões, tá? Então, fica atento a isso. Quando você abrir o prazo para fazer a prova, a data, o horário, já tem os materiais todos ao teu lado, né? E naquele momento que abriu e o tempo que você começar a executar a prova, não vai ter como parar, imprimir, vou almoçar, depois eu volto. Às vezes o tempo é meio limitado para que você possa fazer isso, tá bom? Não vai abrir um formulário, possivelmente vai ficar 2 horas, 3 horas com o formulário aberto lá, tá? Então precisa estar com o material já todo ajeitadinho lá quando você for fazer as provas, tá bom? Quando chegar o momento da prova de cálculo, pessoal, vocês vão estar bem treinados já, porque a prova de cálculo é a última, eu acho. Normalmente é uma das últimas. Legal? Então, eu acho que você já vai estar bem calejado lá da, da metodologia empregada nessas provas aqui. Eu estou vendo aqui que o Vitinho, tá bom, pessoal? Respondi? O Vitinho pergunta aqui, ó. Vai ter alguma lista extra para as provas ou aquelas duas que estão no Moodle já são suficientes para esse novo modelo de avaliação? Ó, aquela lá são exercícios que nós tínhamos já preparado em cima da aula que nós tínhamos dado e etc, tá bom? Como eu disse aqui, Vitinho, você precisa pegar aquelas listas, resolvendo a lista, entendendo o processo de solução. Por exemplo, como eu chamei atenção hoje, você viu que eu não fiquei resolvendo exercício até cansar, resolvendo exercício. Foi dando para vocês nesse nosso encontro de hoje dicas de pontos importantes, por exemplo, da função modular. Olha como é que libera do módulo, olha o sinal, olha o estudo do sinal. O algoritmo da solução é importante. Precisa saber como é que se processa, como é que sai desse entrave, não só chegar ao resultado. Então, o que eu estou dizendo, ficar na lista de exercício é bom? É. Mas você precisa ter a analiticidade, a compreensão do processo. Legal? Isso que eu acho que é importante. Então, não dá para a gente treinar processo, é analiticidade, é você aprender a ser um cara mais analítico. Como é que você aprende isso? Resolve a questão e olha para a questão e compara essas questões que você está resolvendo da lista. Então, não adianta fazer 1.200 exercícios, como eu brinco com vocês, 1.200 exercícios de função modular sem pensar no procedimento. É muito mais válido você perguntar para você o seguinte: sabe que eu sei qual que é o roteiro que eu uso para resolver uma função modular? Eu sou capaz de descrever para alguém pelo telefone como é que o cara resolve uma modular? Se eu for capaz de fazer isso, fala, primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você chega na resposta. Se você for capaz de fazer isso, Vitinho, você está preparado para a prova que vem, ok? Eu acho que é isso que eu sempre digo. Se você for capaz de explicar para alguém e o cara do outro lado resolver a questão,
quer dizer que você entendeu o processo. Eu acho que é isso que você tem que pensar na prova, tá? Muito mais entender um pouquinho do processo, bom? Para não ficar preso na resposta. Quer dizer, não vai ser tipo, abrir o livro, o limite de é 3, a resposta é B. Não vai encontrar isso, velho. Porque a gente já está prevendo que você possa consultar. Você vai ter acesso à consulta. Talvez ali, você vai pegar o mesmo exercício de limite, eu preciso saber se na passagem de L'Hopital a derivada fica dessa forma ou daquela. Então, se você não tiver resolvido, você não vai saber dar a resposta para a questão. Entendeu? Então, aí não dá para você preparar uma lista para treinar o cara, não. Já está treinado porque você já está vendo lá os vídeos, a apresentação do conceito, como é que é, né, processo de solução, e eu estou te dizendo agora, entendeu? Então, é para você se preparar a partir disto. E se preparar com o quê? Com esses tópicos que eu destaquei hoje. Nessa parte de função, as que eu destaquei hoje. De limite, o professor vai dar o destaque dele. E de derivados, o professor vai dar o destaque dele. Nós temos combinado isso, tá bom? Então, legal é participar desses encontros para vocês terem esses toques e passar para o pessoal essa estrutura que a gente está pensando para a prova. Tá legal? Mais alguma pergunta? Vamos ver, Diego. Professor, sobre a determinação de domínio, quando devo utilizar o método da intersecção e quando devo usar o quadro de sinais? Então, Diego, é assim, ó. Quando você tem uma função composta por, digamos, um logaritmo, uma raiz quadrada e um produto. Se acontecer isso, mas eles estão separados, né? Por exemplo, logaritmo, depois vem mais raiz quadrada, tal, mais ou menos um outro produto, você vai ter que fazer 3 resoluções e intersecção das 3. Agora, quando você estiver lá no produto, se o produto tiver que ser maior que 0 ou menor que 0, no produto você vai fazer um quadro de sinais. Você vai fazer o tal do varal para aquele produto. Tá claro? Agora, você tem que pensar na função de um modo assim, de uma visão geral, né? Você tem 2 raízes separadas, independentes uma da outra. Você tem que fazer o domínio de uma, tem que fazer o domínio da outra, e como elas estão na mesma função, você tem que fazer a interseção no final. Tá? Aí você vai resolver a primeira. Lá na primeira raiz, dentro dela tem uma divisão. Então você vai dizer, aquela divisão tem que ser maior que 0. Como isso aí é uma inequação em forma de divisão, você precisa fazer a tabela de sinais. Só para aquela primeira parte da função. Você faz a tabela de sinais, resolve. Depois você pega a outra raiz, resolve o que tiver lá dentro dela, e no fim você faz a interseção de tudo. Tem várias maneiras de combinar funções, né? Então você tem que estar alerta para o tipo de inequação que você vai tirar de cada função. Se você tiver uma raiz e lá dentro tiver um módulo, você vai obter, no domínio, uma inequação modular. E aí, inequação modular faz o quê? Tem aqueles 2 tipos. Você resolve de um jeito ou do outro, e se essa raiz estiver sozinha, terminou aí. Se ela estiver junto com outra coisa, somada com outra coisa, no fim você faz a interseção. Deu para entender? É isso aí mesmo, Fekio. Certinho. É isso aí mesmo. O pessoal tem que tomar cuidado. Não. Completou muito bem aí o que eu tinha apresentado lá. Talvez não tenha ficado claro mesmo, né, Diego? Essa forma que eu apresentei lá, quando é que eu trabalho com a intersecção, quando eu comparo com o quadro comparativo. Mas o professor Fekio agora foi assertivo aí
dessas observações. Isso aí. Professor, já é possível saber quantas questões terão nas provas? Trentinho, com você. Olha, a gente não tem ainda a quantificação porque nós não temos o tempo estabelecido, entendeu? É o Leonardo, né, que perguntou? Não, o Isso, não, Pedro, o né? O Pedro. Pedro. O Pedro, a gente não consegue ainda dar essa quantificação porque a gente não tem um tempo estabelecido. Vamos imaginar que eles estabeleçam para a gente 4 horas de prova. Dá para colocar pelo menos umas 70 questões, né? Vamos imaginar que ele coloque 80 minutos de prova. Eu tenho que pensar nesse tempo, entendeu? Então, eu não tenho ainda o tempo estabelecido para a execução da prova, porque aí não deram essas diretrizes ainda, portanto, eu não estabeleci o número de questões. Quando eles estabelecem um tempo, a gente visita lá o nosso banco, estabelece um tempo mínimo que a gente consegue executar, né? O professor multiplica isso por 6 ou 7, né, Fé? Normalmente a gente faz isso. E aí deixa o tempo para vocês com folga, entendeu? Para você pensar e etc. As provas de cálculos, e não sei se você já fez alguma, né? Prova de cálculo aqui na FEI sobra tempo, assim. Não é uma prova que você tem que acabar e sair correndo, não. Dá para você executar, ainda sobra lá uns 15, 20 minutos para você revisar, entendeu? Não dá para tirar um soninho, sabe? Tipo, eu vou tirar um soninho, depois eu faço a prova. Não dá. Mas se você chegar, sentar e começar a fazer a prova, você executa um tempo razoável e sobra tempo para uma boa revisão, tá bom? Agora é o que eu digo sempre, precisa estar preparado, se sentir preparado para fazer a prova, ter estudado, tá bom? Então fica tranquilo que nós vamos pensar, quando estabelecerem o tempo, a gente estabelece o número de questões conforme esse tempo estabelecido. Legal? Outra coisa, viu, Pedro, para você, para todo mundo também, né? Normalmente, quando você termina de fazer uma questão, a questão, geralmente, ela tem uma prova. Por exemplo, você descobriu que o domínio é x maior que 8. Aí você tem um tempinho, pega lá o número 10, põe na função original, vê se funciona mesmo, entendeu? Chuta um valor dentro daquela resposta que você deu, para ver se não está fora do esquema. Muitas vezes é possível fazer isso. Tanto na geometria como no cálculo, a gente consegue fazer isso. Então, pensa nisso também. Se der, faz uma contraprova para ver se você achou a solução certa. Às vezes, um errinho de sinal ali, deu uma solução errada, você vai e corrige. Tá certo? Exatamente, a observação do professor Feck é muito pertinente, quer dizer, a gente não tem que pensar no tempo assim, fiz a prova, vou revisar. Não, você fez, chegou no resultado, faz um testezinho daquele resultado, para ver se ele funciona, exercício de domínio, né, esse exercício de limite que você está resolvendo, etc, tá? Então você faz isso para poder ter essa, essa segurança do que você está fazendo está correto, tá bom? Uma pergunta a mais aqui no chat. Mariana Silva. A prova estará disponível em algum período, por exemplo? Estará disponível durante um dia inteiro ou terá um horário para entrar no Moodle e fazer a prova? Mariana, como eu já disse aqui nessa nossa reunião, nós não temos ainda o horário estabelecido. Eu te dizer se vai ser um dia inteiro de prova, se vão ser 100 minutos, 80 minutos, 50 minutos, 20 minutos, meio período, tá bom? Isso não foi estabelecido ainda, nós não temos essa informação. Deve ser estabelecido nesses próximos dias, tá bom? Então fique tranquila que assim que tiver um posicionamento, vocês serão comunicados. Nós não temos isso ainda. Por isso, da minha resposta para o Pedro, a resposta anterior, de quantas questões terão a prova. Não sei ainda, porque eu não tenho tempo estabelecido. Como é que vai abrir e quando vai fechar esse formulário. Tá bom? Vitinho pergunta. Acho que é sorvete, né? Com todo respeito, mas essa barba ficou lindona. Ô, Vitinho, essa barba aqui, cara, tô inspirado no meu amigo Fecchio. Você gostou, Que cara? isso? Fecchio é meu ídolo, né? Vou até mostrar de novo aí, ó. Fecchio é meu ídolo. Cabelo meu tá um pouco mais branco que o dele, mas a barba já tô chegando lá.
entendeu? Então, o Fecchio como foi... O Fecchio quase foi meu professor, para falar uma verdade para vocês, né? Tempos atrás ele podia ter sido, é que a gente não se cruzou não, mas o Fecchio é um cara que eu admiro faz tempo, há muito tempo mesmo. Já A conheci gente aí... trabalhou junto, né? Mas eu conheci você por intermédio de um outro amigo, o André, que é muito amigo do FEC, falava muito do FEC, eu não sei o que do FEC, e eu acabei vindo conhecer o FEC quando eu vim para a FEI, né? A gente já estava no doutorado, mais ou menos na mesma época, mas é admiração, mas não, essa barba aqui, na verdade, cara, é preguiça mesmo da quarentena, viu? Eu dei uma folgada na pele, tem que fazer a barba toda semana. Mas obrigado, Vitinho, obrigado pelo elogio, você já tem 0,0001 na prova, hein? Me lembra? Beleza? Vamos lá. Mais uma pergunta. Mateus, se nos estudos de variação nós encontrarmos uma função que tem tanto a derivada segunda quanto a derivada terceira sem nenhum x com y igual a zero, eu consigo determinar os pontos de inflexão e a concavidade, etc. Tanto na derivada segunda quanto... Então, Vitinho, naquele esquema que a gente montou, é assim, olha, é uma coisa meio complicada. A gente procura nunca passar da derivada segunda. Mas, por exemplo, você fez a derivada primeira igualou a zero. E aí você vai fazer o teste da derivada segunda. É uma opção, né? Teste da derivada segunda. O que você faz? Faz a derivada segunda e põe o valor que você achou lá na derivada primeira, substitui na derivada segunda. Deu positivo, ponto mínimo. Deu negativo, ponto máximo. Deu zero. Aí você vai testar na derivada terceira. Se na derivada terceira der diferente de zero, é um ponto de inflexão. Agora você vai pensar comigo. Vamos generalizar esse teorema. Ao invés de colocar o nome derivada segunda, a gente põe derivada de ordem par. E ao invés de derivada terceira, a gente põe derivada de ordem ímpar. Então, voltando. Achou o número na derivada primeira, pôs na derivada segunda, deu zero. Pôs na derivada terceira, deu zero de novo. Pôs na derivada quarta, deu diferente de zero. E é uma derivada de ordem par. Aí você vai ver. Se não deu zero na derivada quarta e deu positivo, é ponto mínimo. Deu negativo, é ponto máximo. Se zerar a quarta também e a quinta for diferente de zero, a quinta faz o papel daquela antiga terceira. Aí é ponto de inflexão. Entendeu como é? Tem uma extensão desse teorema aí, mas a gente não tem usado isso. A gente tem feito derivada, né, Trentin? Derivada primeira, derivada segunda e para por aí, né? A gente trabalha exatamente com isso, derivada primeira, derivada segunda e para por aí. Talvez, não sei se você compreendeu aí que o professor Feck colocou, se você não encontrou nenhum ponto desse quando você igualou a zero, significa que a função não deve ter ponto de inflexão, mas não significa que ela não tenha concavidade, nem para cima nem para baixo, entendeu? Testa alguns valores e vê se é tudo positivo, concavidade para cima. Se der tudo negativo, de menos a mais infinito, concavidade para baixo. Entendeu? Pode ser que não tenha ponto de inflexão. Você imagina, por exemplo, uma função exponencial. Ela não tem ponto de inflexão. E nem máximo, nem mínimo, ela vai ter só a concavidade para cima. Entendeu? Então você tem que estudar exatamente olhando para isso. Não significa que você precisa necessariamente achar, igualando a zero, achar valores ali. Tá? Agora, se você estiver resolvendo uma questão lá, como múltipla escolha da prova, eu tiver para você uma informação de qual é ponto de inflexão, etc., significa que existe, né? Das alternativas tem lá, então talvez você tenha errado na derivada. Eu sempre digo para vocês darem uma olhadinha. Essa semana mesmo eu respondi algumas questões que me perguntaram lá no e-mail. Falei, dá uma olhadinha na sua derivada. Tem certeza que a sua derivada está correta?
Você ajeitou a derivada, tirou a MMC, etc. e tal. Então, beleza. Igualou a zero, não encontra a raiz. Então, não deve ter ponto de máximo, ponto de mínimo, nem ponto de inflexão. Tá bom? Mas sempre dá uma reolhada na derivada. Porque às vezes você erra aqui ou ali, num sinal, numa passagem, e aí vai interpreta errado porque a derivada está errada. Tá bom? Dá sempre uma olhadinha na derivada. Tá? Olha, pergunta aqui do João. João, na última passagem que você fez para achar o ponto de inflexão, no último vídeo, você não teria que testar o valor, que no caso era 1, na função para achar o ponto de inflexão? Então, João, naquele vídeo, eu não usei o teste da derivada segunda. Naquele vídeo, o que eu fiz? Eu só preenchi as tabelas, e ali na tabela mesmo, onde teve a mudança de concavidade, já é considerado o ponto de inflexão. Tá certo? Mas se você fizer pela fórmula, esse ponto aí, ele vai zerar a derivada segunda e não vai zerar a derivada terceira. Também é uma maneira de você dizer que ele é um ponto de inflexão. Tá certo? Naquele vídeo eu não fiz pela derivada segunda e terceira. Eu coloquei só o sinal da derivada segunda, as concavidades, e na mudança da concavidade já falei que era ponto de inflexão. Tá ok? Então, sempre que ocorrer a mudança de concavidade, existe um ponto de inflexão. É verdade, João. A tabela mostra isso. Mudança de concavidade, ponto de inflexão. Tá bom? Mariana, se não for possível achar o único na derivada segunda, por exemplo, diferente de 3, diferente da terceira, né, para ser válida, como fica a questão da concavidade da função? É isso que o Trentin falou. A concavidade, você vai ver pelo sinal da derivada terceira, da derivada segunda. A derivada segunda positiva vai dar uma concavidade, negativa vai dar outra. E às vezes só tem uma. A derivada segunda é sempre positiva, só tem concavidade para cima. Não significa que tenha que ter uma mudança de concavidade. Certo? Então, o importante é sinal da derivada segunda e concavidade. Viu, Mariana? Também nesse caso que o professor Feck falou, você fala assim, mas como é que eu faço para saber o sinal? Testa os valores, tipo, -1, -2, 0, 1, 2. Joga na derivada e vê. Vai ficar com todos os sinais sempre positivos, concavidade para cima. Todos os sinais sempre negativos, concavidade para baixo. Se você não tem pontos de referência, os chamados candidatos a ponto de inflexão, que é aquele que você acha quando você derivou a segunda, igualou a zero, achou as raízes da segunda derivada, você estipula alguns valores para fazer o teste, para você perceber esse comportamento de sinal. E aí você diz, é tudo positivo, concavidade para cima. É tudo negativo, concavidade para baixo, e encerrou o assunto. Não vai ter ponto de inflexão, porque não houve mudança na concavidade, como o professor Feck apontou para o João. Tá bom? Mariana, isso também é válido para uma hipérbole. Então, a hipérbole, o que vai acontecer? Você não vai achar ponto de máximo, nem de mínimo, e nem de inflexão. A hipérbole é uma curva diferente, né? É aquela que você tem a derivada, você faz a derivada e você tenta igualar a zero, você não consegue igualar ela nunca vai ser zero, né? Então, se você pegar 1 sobre x, por exemplo, deriva, dá -1 sobre x quadrado, -1 sobre x quadrado igual a zero, impossível, porque você tem 1 em cima e x embaixo. A fração só é zero quando o numerador é zero. Então, aí você não vai ter ponto de máximo, mínimo. Também, derivando a segunda vez, não vai igualar a zero, não vai conseguir igualar a zero. E também não vai ter ponto de inflexão. Tá certo, Mariana? Se tiver dúvida, Exatamente, vai Mariana. perguntando.
É isso aí. Testa alguns valores aí nessa região, né? Você falou diferente de 3, então testa acima do 3, abaixo de 3 e vai vendo como é que fica a concavidade dessa tua hipérbole. Legal? Pessoal, alguma pergunta a mais? Nós já vamos encerrar aqui a nossa reunião, né? E aí, se tem alguma pergunta a mais, eu agradeço a presença de vocês, tá bom? Vou agora organizar essa apresentação, fazer as adequações aqui, disponibilizo para vocês, tá bom? Todo o material dessa nossa conversa. Legal? Não esqueçam de participar das próximas, se não puderem participar, elas ficarão gravadas também, tá? E qualquer coisa a gente comunica a vocês alguma novidade em relação às provas, tá? Bons estudos, cuidem-se, uma boa semana para todos vocês, né? E sucesso nas avaliações que começam em breve, tá bom? Isso aí. Também um grande abraço para todo mundo. Vocês que estão aí estudando, fiquem tranquilos. Quem estuda não tem problema, não vai ter dificuldade. A prova não vai ser nada do outro mundo. Vocês vão ver que vai ser tranquilo. Tá ok? Grande abraço para todo mundo. Se cuide também. Até mais.